Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Como foi anunciado para vocês no nosso vídeo, o pastor Abimael reforçou, nós estaremos iniciando hoje uma série de mensagens. Está consumado, as palavras de Jesus sobre a cruz. A partir de hoje, domingo chamado Domingo de Carnaval, até o domingo de Páscoa, nós temos 7 domingos, 7 semanas que antecedem o domingo da Páscoa. Isso foi conhecido na história da igreja como 40 dias ou a quaresma. 40 dias antes, a partir daquela quarta-feira que nós chamamos de quarta-feira de cinzas, 40 dias antes da Páscoa, nós contamos a quaresma, que é um período onde os cristãos, historicamente, tiravam para meditar, para orar, para se preparar para a Páscoa. E a quarta-feira de cinza, ela não surge por causa do feriado chamado Carnaval. A quarta-feira de cinza, ela surge porque nessa quarta-feira que dava início à quaresma, os cristãos jogavam cinza sobre si, os cristãos vestiam roupas sujas, roupas antigas, e eles começavam a se castigar por causa dos seus pecados. Eles começavam a se lamentar por causa dos seus erros. E a partir de então, da quarta-feira chamada de cinzas, porque era uma quarta-feira de lamento pelos seus pecados, durante 40 dias se fazia jejum, se faziam orações, preparando o coração para essa data tão importante, que é a Páscoa do Senhor, aonde nós, cristãos, comemoramos e celebramos a vitória sobre a morte, a vitória sobre as cinzas, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Então isso era uma tradição muito importante, é uma tradição muito bonita de se destacar. Depois foi colocado sobre essa tradição, no ocidente secular, o carnaval, que era uma festa inicialmente pagã, e ela foi colocada ali como 4 dias de celebração da carne, para depois finalizar nas cinzas, e aí depois veria a quaresma. Depois a quaresma se perdeu, a Páscoa se desvalorizou, as cinzas não têm nenhum sentido, e agora o povo só celebra o carnaval, não é mesmo? Só que a igreja de Jesus não é assim. Apesar de nós não fazermos menção da quarta de cinzas ou da quaresma, nós não comemoramos o carnaval e ainda comemoramos a ressurreição de Jesus. Então, dito isso, e a partir dessa tradição, eu quero falar com você durante 7 semanas, durante 7 domingos, todos os cultos durante a manhã, sobre essa série de mensagens. Está consumado. Jesus falou algumas palavras sobre a cruz. Enquanto ele estava sobre a cruz, ele disse algumas coisas para aqueles que estavam ouvindo lá embaixo. E sobre essas palavras, semanalmente nós vamos estudar aqui. A palavra que eu leio hoje com os irmãos está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 32. Diz assim o texto da palavra do Senhor. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Monte da Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sortes. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra que está sendo pregada desde o início desse culto. Cremos que estamos diante da tua palavra e que o Senhor falará mais uma vez aos nossos corações. Por isso, nos ministra aqui, fala conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Está consumado, as palavras de Jesus sobre a cruz. A palavra de hoje é sobre o perdão. Jesus disse sobre a cruz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Por isso eu quero falar com você sobre o perdão a partir da cruz. Toda a humanidade que tem um espelho diante de si, que consegue se refletir, todo ser humano que olha no espelho consegue ver suas qualidades e seus defeitos. Eu duvido muito que quando você vai se arrumar para sair, sendo para ir à igreja ou ir no shopping, você não se olha no espelho.
Você está ali se arrumando, você está se preparando e você olha no espelho, e eu acho que você é como eu, você vê coisas boas e coisas que você não se agrada tanto, né? Eu particularmente tenho olhado aqui meu físico e falado assim, tem coisas para melhorar. E há um espelho que ele é físico, mas há um espelho espiritual. E o espelho espiritual é aquele espelho de quando nós somos confrontados com a realidade que existe dentro de nós. Aquela realidade a qual nós estamos todos debaixo dessa mesma realidade. A realidade da culpa pelo nosso pecado. Há quem diga que foi o cristianismo quem trouxe a culpa para a humanidade. Eu não acredito dessa forma. Porque não há nenhum ser humano que minimamente moral e ético, olhando a sua natureza e olhando a maldade que ele pratica contra o outro, não se sinta culpado. Afinal de contas, desde a nossa infância, a gente já aprende o que é o certo e o que é errado, pois existe, a partir de Deus, dentro da natureza humana, uma condição moral e ética do que é certo ou errado de fazer. Então, quando a humanidade, ela olha diante do seu espelho e vê a sua interioridade, ela está diante da culpa. Ela está diante do seu erro, do seu pecado. E é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser humano, Paulo escreve isso aos Romanos também, não há um ser humano que possa dizer, eu sou justo. Não há um justo sequer. Para Jesus, os discípulos disseram, tu és bom. E Jesus disse, é verdade, porque só há um bom, que é o nosso Pai Celestial. A verdade é que a nossa natureza é caída. A nossa inclinação é pecadora. E a gente sempre, como Paulo também falou, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Então, existe uma culpa interior, e essa culpa, ela tem uma questão, ela pode aprisionar o ser humano. A culpa, ela pode levar e condicionar o humano a procurar o perdão, ou ela também pode levar o ser humano à autodestruição. Porque a culpa em si, ela não é suficiente. A culpa, ela é aprisionadora. Você já viu alguém que tem crise de culpa? Que tem crise dos seus erros? Você já viu um condenado na fila da cadeira elétrica lá nos Estados Unidos, na fila da morte, aonde aquele condenado, ele sabe que vai morrer, e ele passa ali dias, meses e anos, e quando chega o dia, ele recebe ali o prato predileto dele, ele pode pedir o melhor almoço, o melhor café da manhã, ele é vestido com uma boa roupa que ele escolher, e ele é colocado diante da morte. E diante da morte, os homens choram e se lamentam pela sua culpa. Porque a culpa não resolve nada. A culpa só manifesta quem nós somos. A culpa só revela a nossa natureza. Mas a culpa, sem o perdão, nos leva à revolta. A culpa, sem o perdão, nos leva à revolta. Quando nos sentimos culpados e não queremos reconhecer o nosso erro, nos revoltamos contra Deus e contra o irmão. Quando nos sentimos culpados, olhamos a nossa realidade e não queremos confessar o nosso erro, nós mudamos até as leis para dizer que nós não estamos tão errados assim. E essa é ou não é a sociedade que vivemos? Onde as pessoas mudam as leis e querem mudar até as leis morais. E agora nós estamos a um passo de mudar ou de tentar mudar a realidade das coisas, a realidade da natureza humana, simplesmente para se adaptar à vontade, aos desejos e às paixões humanas. Porque o homem, ele é tão inclinado às suas paixões, que ele não quer assumir culpa, ele não quer assumir erro. Então ele quer deturpar a natureza, deturpar a criação para dizer, está vendo? É aceitável isso que eu pratico. Mas no final nós sabemos que existe uma ética e uma moral vinda do Senhor em cada ser humano que leva ele a pensar sobre a sua culpa. E agora nós estamos diante de Jesus, aquele que não tem culpa, aquele que não tem erro, aquele que não tem nenhuma mancha sobre ele, mas é ele e não nós que estamos sobre a cruz. É ele, uma ovelha muda, levado para o matadouro, aonde não há nenhum pecado, como diz Hebreus, aonde em tudo ele foi tentado e em nada pecou, e é sobre ele que está sendo lançado a minha
e a sua culpa. Ele está sobre a cruz. E ele tem o poder, e os próprios soldados vão dizer, no versículo 35, salvou outros, diziam, salva-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Está lá sobre a cruz o Cristo de Deus, sem culpa e sem mancha, e estão no meio da multidão, eu e você. Está ali, observando aquela cruz, eu e você, porque nós o pregamos sobre o madeiro. Nós lançamos sobre ele a nossa culpa e o nosso pecado. E aquele Deus encarnado que estava sobre a cruz, tinha um poder suficiente para fazer os anjos descerem, para descer daquela cruz e condenar a mim e a você. Só que ele faz uma oração. E a oração que Jesus faz, e a primeira oração que Jesus faz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A primeira coisa que Jesus faz, preste atenção nisso aqui, acompanha aqui comigo. A primeira coisa que Jesus faz, perante a culpa que era minha e sua, que estava lançando sobre ele, está sendo lançada sobre ele, é interceder pela minha vida e a sua. Ele tinha o poder de nos condenar. Ele tinha o poder de descer daquela cruz. Ele tinha o poder de dizer: eu não sou culpado por esses erros. Mas ao invés de nos culpar pelas nossas chagas, de apontar os nossos pecados, Jesus, o Deus encarnado, sem pecado e sem culpa, em cima da cruz, ele olha para o Pai e diz: perdoa eles. Ele é o bom intercessor. E na Bíblia nós temos algumas imagens de alguns intercessores. Em Abraão, em Gênesis capítulo 18, intercede por Sodoma e Gomorra. Moisés, em Êxodo 32, intercede por Israel. Samuel, o profeta, em 1 Samuel capítulo 12, intercede pelo povo. Jeremias capítulo 15, versículo 15, intercede por Israel. Só que Hebreus capítulo 7, pode colocar para a gente, por favor? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Você está com a sua Bíblia aí, se você puder, abra comigo. Hebreus 7, 25. Diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder. A escolha de Jesus foi uma escolha muito interessante. Podendo ele descer daquela cruz, todos na multidão, ou muitos da multidão, dizendo: se és o Cristo, desce daí, se salva a si mesmo. Ele não escolheu se salvar, ele escolheu salvar a mim e a você. Enquanto ele estava pagando o preço por mim e por você, enquanto estavam zombando dele, duvidando se ele era o Cristo, ele na cruz, morrendo uma morte que não era dele, ele resolveu fazer aquilo que é o cumprimento dele em toda a eternidade. Resolveu interceder por mim e pela sua vida. E isso é muito interessante, irmãos, porque se nós colocarmos na balança, nenhum de nós merecíamos estar aqui nessa manhã. Nenhum de nós merecíamos essa salvação. Nenhum de nós merecíamos ou merecemos dizer que temos um lugar junto a Deus. Mas um dia, aquele que não tinha culpa, aquele que nunca teve nenhuma mancha, aquele que nunca teve nenhum pecado, subiu no madeiro, morreu no meu e no seu lugar. E a primeira palavra que ele fala diante de Deus é: Pai, perdoa eles, porque eu estou intercedendo, eu sou o bom intercessor que intercedo por cada um deles. Isso é muito interessante, porque isso nos lembra que quando eu e você pecamos, nós temos um advogado junto a Deus, o Pai. Não é pela nossa justificação, não é pela nossa justiça, não é porque nós somos bons. E aqui, irmãos, acompanha aqui comigo você. Sabe por que eu gosto do Evangelho? Sabe por que eu amo o Evangelho? Porque para o Evangelho, no Evangelho, não dá para ser fariseu. No Evangelho e para o Evangelho, não dá para ser legalista.
Porque sempre que a gente quiser apontar o outro, existem outros dedos apontados para nós. Sempre que a gente quiser observar o outro, existe uma observação para nós. Jesus falou assim, Mateus capítulo 7, Sermão do Monte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida em que você julgar, você será julgado. De vez em quando eu fico olhando assim, eu vejo alguns crentes legalistas, que nivelam a vida do outro, que observam a vida do outro. Primeiro que eu acho que crente nenhum tem que observar a vida de ninguém. Mas normalmente quando a gente observa o sapato, costumes, trejeitos. Jesus falou que a medida em que eu usar para o outro, vai ser a medida que vai voltar para mim. E a medida de Jesus, na cruz do Calvário, para julgar a mim e a você, foi a medida da misericórdia e do perdão. Porque se alguém quiser se salvar pelos seus próprios atos, todos nós já merecemos a condenação, irmão. E quando queremos ser juízes da vida alheia, nos tornamos parecidos com os fariseus, com os legalistas da época de Jesus. E normalmente o legalista, vê se não é assim, se eu estiver falando besteira, você ignora. É lei para o outro e graça para mim. Pastor, por que ele não obedece? E aí eu escondo as minhas mazelas. Pastor, por que ele não faz? E aí eu escondo os meus pecados. Pastor, por que ele tem essa culpa? Aí eu escondo as minhas culpas. E em Jesus, sobre Jesus, na cruz, não houve de Jesus nenhuma palavra assim: você é pecador, você é miserável, você está errado. Não, Jesus virou para o Pai e disse: Pai, perdoa, nenhum deles sabe o que está fazendo. A régua foi uma só para todo mundo. A régua foi do perdão e do amor conciliador de Deus. Então, se nós estamos aqui na comunidade de Jesus, se nós estamos aqui na igreja de Jesus, escuta essa palavra em nome de Jesus para o seu coração: abaixa a régua. Desce a tua régua, porque na medida em que você julgar o outro, vão julgar você também. Então, se você quer misericórdia para a sua vida, e se a misericórdia e o perdão alcançou a sua vida, seja você misericordioso e perdoador do teu irmão também, em nome de Jesus. Essa é a comunidade de Jesus. Essa é a igreja após a cruz. Essa é a igreja que se reúne no perdão de Deus. E a primeira coisa que Jesus está falando é interceder. E a segunda coisa que Jesus está fazendo no meio dessa intercessão é dizer uma palavra especial. Ou melhor, mais de uma, né? Pai, perdoa-lhes. E aqui tem um segredo, irmãos. O juiz não perdoa. O juiz decreta a sentença. Deus é fogo consumidor, pastor. É verdade, Ele é fogo consumidor. Mas Ele também é Pai de amor. Ele é misericordioso. E me parece, eu não entendo, eu não consigo entender que espírito é esse que há em alguns crentes. Eu confesso para a igreja que às vezes eu fico buscando entender. Senhor, por que tem que ser tão juiz? Por que tem que ser tão julgador, tão... porque está errado, enquanto Deus é Pai de amor. E o jeito de Deus corrigir é um jeito paternal. Ele é juiz, sim. Ele é fogo consumidor, sim. Mas Ele é amor, Ele é Pai, Ele é gracioso. E Jesus vira para esse Pai e não para um juiz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles são ignorantes. Então, quando nós vivemos em comunidade, sabe, Caio, nós temos que entender que todos nós estamos debaixo desse pecado e que todos nós fomos livrados desse pecado por meio de quem? De Jesus na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Jesus. E aí a nossa régua desce, sabe? Aí entra pecador, entra miserável, entra gente ruim por aquela porta, e a gente abraça, e a gente batiza, e a gente caminha, e a gente discipula. Por quê? Porque aqui é a comunidade do Pai e do perdão desse Pai para todos nós. O pastor então está pregando que agora nós aceitamos pecado. Não estou falando isso. Estou dizendo que é através do amor do Pai que nós somos libertos dos pecados.
Jesus falou que nós estamos pecando. Jesus na cruz, ele disse, eles não sabem o que estão fazendo. E se a gente olhasse para o nosso irmão, o mesmo olhar de Jesus? E se a gente olhasse para o irmão que erra contra nós e dissesse assim, não sabe o que está fazendo? E se a gente olhasse para o irmão e falasse assim, pai, perdoa o irmão por quando ele erra comigo. Ele está confuso. Porque foi isso que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. Foi esse perdão e essa reconciliação que Jesus ofertou por mim e por você. E a Bíblia diz que nós, sendo inimigos de Deus, Ele morreu para que nós nos tornássemos seus amigos. Não foi nossa atitude que nos reconciliou com Ele. Glórias a Deus por isso. E Paulo vai dizer que não é por meio de obras para que homem nenhum se glorie. É por isso que eu não consigo entender crente legalista. Eu não consigo entender porque não é por obras. Porque não é por atitudes minhas, como crente, eu sou um evangélico, eu ando com a Bíblia, eu canto o hino do cantor cristão, eu dou a paz do Senhor, e você é tão crente quanto o crente que anda de bermuda e chinelo e fala, legal, Deus abençoe. É a mesma coisa para Jesus. É a mesma coisa para Jesus. Quem te ensinou a ser religioso foi a igreja, não foi Jesus. Jesus te ensinou a ser filho de Deus, a amar o teu próximo, a viver debaixo do perdão. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com o evangelho de Jesus. E que nessa manhã o Senhor Jesus nos liberte da religião e nos leve ao evangelho de Jesus. Oh, glórias a Deus por isso. Oh, glórias a Deus por isso. Que Jesus nos aproxime todos os dias do evangelho. Que Jesus nos leve todos os dias para o perdão. E que Jesus nos faça ter os olhos dele. Olhar para o irmão e dizer assim, pai, perdoa. Ele é tão pecador quanto eu. Ele é tão errado quanto eu. Eu e ele precisamos do teu perdão. Não estou aqui justificando o pecado, Jesus não justificou o pecado. Eu estou dizendo que o pecador precisa de um pai que o abrace no meio dos seus pecados e o liberte desse mundo de pecado. Oh, glória a Deus por isso. E aonde está esse pai, igreja? Está na minha e na sua vida. Esse pai está aqui nessa igreja. Esse pai abraça eu e você, e é por isso que nós abraçamos as pessoas ali fora. E é por isso que faremos mais e mais vezes evangelismo esse ano, para que a gente alcance mais pessoas com o amor e o perdão de Jesus. Volta comigo na sua Bíblia. Versículo 48. Olha só o que estava acontecendo na cruz, que interessante. E todo o povo que havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Olha só que interessante. A Bíblia diz que há um espetáculo aqui diante de nós. Há um espetáculo. Todo o povo está olhando Jesus sobre a cruz. E a palavra grega, olha só que interessante. A palavra grega para viram, nesse trecho, ela é derivada de uma outra palavra grega que significa contemplar atenciosamente, para obter o conhecimento. Os gregos, eles entendiam essa contemplação como um espetáculo de cura. Preste atenção nisso. Para os gregos, o teatro era como uma cartaz. O que era uma cartaz? Os gregos, eles se apresentavam no teatro, e ali na apresentação, eles purificavam, no entendimento grego, eles purificavam as suas emoções. Na apresentação, no espetáculo, eles purificavam o seu interior, colocando tudo que estava lá dentro deles para fora. Olha só que interessante. Para o grego, e na língua grega, era desse jeito.
A psicologia pegou essa palavra chamada catarsis e utilizada por Freud. Freud aplicou na ciência psicológica dizendo que quando nós estamos no set terapêutico, que nós colocamos para fora aquilo que está dentro de nós, nos confessando, nos limpando, ali há uma catarse, ali há uma limpeza interior e emocional. Olha só que interessante. E a mesma palavra que é usada para os gregos no espetáculo e que é usada aqui para Freud na psicologia, é a palavra que está sendo usada aqui no Evangelho. Que interessante, que curioso. A Bíblia está dizendo que enquanto aquele povo olhava Jesus sobre a cruz, via aquele espetáculo que estava sendo feito, que era a cruz e a salvação, eles começaram a ser purificados de suas emoções, batendo no próprio peito e se lamentando dos seus próprios pecados. Olha só como a Bíblia é profunda e muito anterior a qualquer ciência que nós temos aí. A Bíblia está dizendo para mim e para você que enquanto aquele povo olhava Jesus sobre o madeiro, eles se lamentavam dentro deles e se arrependiam dos seus próprios pecados. Porque aquele que está diante da cruz, e preste atenção nessa mensagem do Evangelho, aquele que está diante da cruz e é alcançado pela mensagem da cruz de Cristo, ele não está preocupado com o pecado do outro, ele está preocupado com o seu pecado, com a sua culpa e alcançar perdão para a sua vida. E aí eles saem, todos eles, se lamentando e batendo no peito, como quem diz: eu sou pecador, eu preciso de perdão. E aí, o que eu estou querendo dizer com o pecado do outro, não é sobre não pregar para o outro, é sobre entender que na cruz de Cristo, estamos todos juntos, como uma comunidade de joelhos, diante do perdão salvador da cruz de Cristo. Estamos todos na mesma condição diante da cruz. É isso que eu estou pregando à igreja nessa manhã. Diante da cruz de Cristo, não há ninguém que possa se colocar de pé e falar: eu sou um justo, porque não há um justo sequer, segundo as Escrituras. Diante do perdão salvador de Jesus, da cruz de Cristo de Jesus, eu e você, irmãos, estamos de joelho. E aí fazemos como Paulo escreveu aos Filipenses: um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glórias a Deus por isso. Diante da cruz, estamos todos na mesma régua, de joelhos arrependidos. Porque aqueles que se colocam de pé e pensam que são alguma coisa, esses estão mergulhados no seu pecado. Esses estão condenados pelo seu orgulho. Mas aquele que se ajoelha, mesmo se sentindo culpado, mesmo batendo no seu peito contra os seus erros, mesmo emocionalmente mexido, diante da cruz, encontrará perdão para os seus pecados. E aquela cruz, e naquela cruz, Jesus salvou eu e você, meu irmão. Então, se você chegou aqui nessa manhã com algum pecado no seu coração, com alguma culpa na sua consciência, nós temos uma boa notícia para te dar. Todos nós somos pecadores, mas na cruz e no Evangelho de Jesus, nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus, igreja! Oh, glórias a Deus! Todos nós aqui fomos perdoados, todos nós aqui fomos alcançados, todos nós aqui fomos libertos. Antes saíamos batendo no peito, mas nessa manhã, como salvos, redimidos, lavados e justificados, sairemos aqui celebrando o nome daquele que vive, celebrando o nome do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele nos fez irmãos, Ele nos reconciliou uns com os outros, Ele nos reconciliou com Deus o Pai. E nessa manhã, aqui há uma só igreja e um só Senhor que se chama Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode agradecer a Deus nessa manhã por essa tão grande salvação? Na cruz, irmãos, e aqui caminho para a parte final. Na cruz, ou a cruz, existe uma estaca vertical e outra horizontal. A estaca vertical, na simbologia dos antigos cristãos, simbolizava aqueles que estavam se ligando a Deus Pai.
E a estaca horizontal simbolizava, no entendimento dos antigos cristãos, que todos nós fomos nivelados iguais. Todos nós fomos reconciliados. Todos nós fomos reconectados. Nessa manhã, há uma misericórdia que nos liga a todos nós. Talvez entre alguém aqui na igreja que entende que para Deus não pode pintar unha, passar maquiagem. Tudo bem. Na igreja do Senhor cabe a todos nós. E vai entrar um outro alguém que pinta cabelo. Uma irmã que faz unha, passa maquiagem. Tudo bem. Porque a cruz nos une a todos nós. Vai entrar um pastor aqui que vai chegar aqui de terno e gravata, dando a paz do Senhor, e ele vai ser um homem de Deus. E vai chegar uns pastores assim, igual eu e Abimael, de camisa normal, de mocassim, e todos nós somos iguais atrás da cruz, irmãos. Porque o poder de Deus e o perdão de Deus não está atrelado à consciência, ou à tradição, ou à cultura humana. Se nós formos na África agora, como que é a oferta deles? Celebração, traz abacaxi, banana e vem dançando. E só nós fomos na Europa agora. Aquela coisa. Porque a cultura local não diz quem é ou não é cristão. Isso é cultura. E aí a cultura nos fez condenar os ritmos. A gente pega o samba e o pagode e joga na água do carnaval. Joga tudo fora. Só que a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então o samba, o pagode, o rock, o rap, a orquestra, nada de Satanás. Tudo é para a glória do Senhor. E na comunidade de Jesus, cada um vai ter um jeitinho. Um vai gostar de um rock, outro vai gostar de um rap. Mas o importante é entender que seja aqui ou lá, tudo tem que estar convertido a Jesus. Em Jesus. Através de Jesus. E na cruz vertical, nós fomos ligados ao Pai. E na horizontal, nós fomos conectados uns com os outros. Você é diferente de mim. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas uma coisa não pode ser diferente entre eu e você. Nós somos filhos do mesmo Pai perdoador. Nós nos convertemos dos nossos pecados e da nossa culpa. Confessamos os nossos pecados e estamos conectados com Ele. A cruz nos salvou. A cruz nos libertou. A cruz nos reconectou. E durante todo esse mês e o próximo mês, nós vamos falar sobre essa cruz. Só que eu quis iniciar hoje falando sobre esse perdão. Falando sobre essa misericórdia e essa graça. Porque só há perdão para quem se entende pecador. E entendido pecador, confessa o seu pecado e o deixa. E alcança a misericórdia de Deus. Se você confessar os seus pecados nessa manhã, aquele que é misericordioso e justo, o justo juiz, mas que também é Pai de amor, vai te perdoar e te alcançar nessa manhã. Oh, glórias a Jesus por isso. Oh, glórias a Jesus por isso. Oh, doce perdão. Oh, doce reconciliação, que nos une e nos conecta uns com os outros, diferentes, mas irmãos, uma só família, uma só fé no perdão de Jesus.